sou Ednardo, né? Eu fiz medicina aqui na UPAP de Cidade do Leste, aqui moro em Foz do Iguaçu. Eu já tenho 40 formado em Educação Física e resolvi entrar para medicina, porque eu já trabalhava mais ou menos na área de reabilitação. Eu terminei o internato em dezembro e não cheguei a comprar nenhum curso e eu não tinha tempo hábil para estudar tanto assim, igual as outras pessoas, porque eu fiz o internato, eu não fiz internato aqui em Cidade do Leste, eu fiz internato em Encarnação, que fica 300 quilômetros daqui. Então eu tinha que ir e voltar, porque eu tenho família aqui, tenho a mulher e os filhos, e eu tinha consultoria de alguns alunos aqui de personal ainda, porque eu trabalho de personal, e que eu tinha que conciliar com trabalho, família, e acordava às 5h30. Fiz um planejamento para estudar de 6 da manhã às 8 da manhã, e aí eu ia atender meus alunos de personal, chegava, eu tinha que buscar menino na escola, e almoçava e estudava de 1 até 3 da tarde. À noite, se eu não estivesse muito cansado, eu revisava alguma coisa que eu fiquei mais em dúvida, né? Então, assisti videoaula nenhuma. Eu sempre pesquisava na internet, ou então pegava os livros que eu tinha aqui e olhava pelos livros e fazia meu resumo. E eu confiei no método e acabou que deu certo. Eu passei na primeira etapa e agora estou firme aqui estudando para a segunda etapa. Eu tentei seguir ao máximo o que o Igor propôs, né? Que é não ficar estudando por videoaula, porque a curva de esquecimento é muito grande nas videoaulas. Sempre quando eu vejo uma videoaula agora, eu já penso assim, é o que o Igor falou, fica na mente da pessoa, é engraçado. Meu sentimento é que eu sou capaz, né? Valeu a pena tudo que eu passei. Sou do Cléo, atualmente eu moro no interior, no Mato Grosso, em Rio Brilhante. Sou formado em Educação Física, né? Posteriormente eu fui para Medicina, né? No Paraguai. E eu conheci o curso, um link patrocinado no Instagram. Li bastante, é um curso muito focado no estudo de questões, né? E ali eu entendi que seria muito mais fácil eu conseguir entrar na alma da banca do Revalida. Ficaria mais fácil eu entender o que eles estavam cobrando, e aí eu consegui entender como que era a dinâmica da prova. Eu acabei aprendendo muita coisa de uma maneira muito mais rápida do que se eu for ficar batendo texto, que aí demora muito e você acaba não chegando no objetivo. Eu entrei nessa prova com o objetivo de fazer pelo menos 70 pontos na prova objetiva, e eu consegui 73 só no objetivo, fora dissertativa. Quando eu vi 73 pontos, aí eu falei, agora vai dar certo. Já chegou a fazer a outra edição da prova do Revalida, ou essa foi a sua primeira edição fazendo pra valer mesmo? Eu já fiz outra já. E qual que foi essa diferença aí, esse divisor de águas, de uma prova que você já tinha feito e não foi aprovado, e depois a prova que você fez que foi aprovada? O que você acha que mudou nesse meio tempo aí que conseguiu te garantir essa aprovação? Então, assim, eu já tinha feito um outro curso tradicional, e aí, como o senhor falou, das videoaulas, aquela metodologia mais passiva. Não vou dizer que eu não aprendi nada, mas para a prova em si, não tive o resultado esperado, né? Não pelo fato de passar, mas o rendimento não foi bom. Porque na outra vez eu consegui 51 pontos, e aqui foi bem diferente. Como eu não tinha muito tempo, a velocidade de aprendizado com a metodologia, para mim, foi muito, muito importante, foi muito significativo. E outra coisa, eu aprendi a estabelecer uma meta. E o curso, ele estabelece metas, né? Ele deixa bem claro as metas, né? Quando a gente começa. Então, ali eu tinha uma direção e eu tinha que cumprir aquela meta. Eu consegui evoluir bastante e cheguei na prova, assim, muito tranquilo. Eu cheguei na prova e falei, olha, eu tô bem treinado para isso aqui, não tô nervoso, não tô ansioso, então eu cheguei preparado, eu sabia o que eu ia encontrar lá. Olá, aqui é o Igor e você está aqui na terceira aula, onde eu vou te mostrar o mapa da aprovação no Revalida. Eu quero lembrar que eu sou médico, me formei na Bolívia e eu consegui ser aprovado no Revalida na minha primeira tentativa sem ter estudado os métodos tradicionais que a maioria estuda. E o mecanismo que me levou à aprovação foi justamente não estudar do jeito errado. Eu estudei durante 30 dias, eu trabalhava em período integral como peão de fazenda e à noite eu ajudava minha esposa com o nosso filho recém-nascido. E então eu tinha uma média de 4 horas por dia para estudar. E eu descobri como hackear o Revalida e eu mostrei isso para você nas aulas anteriores. Eu vou fazer um breve resumo das aulas, mas eu vou reforçar que se você não assistiu as 2 aulas anteriores, já está assistindo essa aula aqui, pulando etapas, você é um sério candidato à reprovação no Revalida. Eu vou explicar o motivo de eu pensar assim. Na aula 1 eu falei sobre os 3 erros que os candidatos do Revalida cometem sem saber que estão errados. Você provavelmente está estudando focando em qualquer coisa, menos em ser aprovado no Revalida. Eu expliquei em detalhes cada erro e a importância de você ser consciente de cada um antes de falar o jeito certo e que aumenta a sua chance de aprovação no Revalida. Na aula 2, eu falei sobre os 3 pilares da aprovação. No pilar 1, eu falei sobre a importância da reaprendizagem. É uma estratégia usada na psicologia para
levar sua mente ao estado certo para aprovação no Revalida. Foi isso que eu precisei trabalhar em mim mesmo para ser aprovado, precisando remover várias crenças limitadoras e enfraquecedoras que poderiam me sabotar na hora de fazer a prova. O pilar 2 é o modelo de mente que prepara você para ter uma super aprendizagem. E o pilar 3 eu falei sobre seguir o método sem se desviar. E voltando ao que eu disse no início da aula de hoje sobre você não ter assistido às aulas 1 e 2 e que é um candidato à reprovação, é porque a sua mente ela está viciada em pular etapas. E eu tenho que ser sincero com você, se eu não disser isso, quem que vai dizer isso para você? Eu tenho propriedade para falar isso porque eu estive frente a frente com as duas fases do Revalida e eu passei mesmo sendo aluno mediano que não ficou revisando 6 anos de medicina. Não se pode pular etapas quando se trata da preparação para o Revalida. Passar nesse exame significa mérito e só passa quem respeita o processo. Queimar etapas não é o caminho para você entender o que o Revalida quer saber sobre você durante a execução da prova. E afirmo, ele não quer saber sobre o conteúdo de 6 anos de medicina. Mas para você entender o motivo de eu afirmar isso com tanta propriedade, você precisa assistir as aulas 1 e 2 na íntegra. E o link ele está logo abaixo do vídeo. Vai lá, assiste, confia no processo e depois volta aqui. Hoje eu vou mostrar o mapa da aprovação, mas antes eu preciso responder algumas dúvidas que eu recebi no direct. Foram mais de 1.700 inscritos no evento e mais de 40% são médicos já formados há mais de 2 anos e também de médicos que já tentaram passar no Revalida anteriormente. E eu preciso dar uma atenção especial para vocês. Não que os recém-formados não mereçam atenção, na verdade todos merecem atenção igual. Mas eu entendo o quanto é frustrante você terminar a faculdade cheio de sonhos e depois não conseguir a aprovação. Muitos dos participantes aqui no evento estão no programa Mais Médicos, moram fora das suas cidades, não ganham o que gostariam e precisam ter força todos os dias para não deixar o sonho de ser médico no Brasil se dissolver igual fumaça. Você não enfrentou os 6 anos de medicina para acabar ficando para trás na reta final. Essa foi a motivação de eu fazer esse evento, ajudar as pessoas que têm os mesmos sonhos que eu para que elas não fiquem só no mundo dos sonhos e sim consigam realizá-los. Dar uma vida melhor para os seus filhos, para a sua família não tem preço. Eu consegui mudar de casa agora, comecei a empreender em outras áreas, tudo porque eu consegui ser aprovado e comecei a ganhar bem. Você também pode, não deixe as dificuldades do tempo, de aperto financeiro, de falta de crenças nos novos métodos de estudo, te afastarem do sonho de ser médico. Eu lembro que ao analisar as estatísticas do Revalida para apresentar na aula 1 e 2, eu vi que entre todos os inscritos aprovados, entre todas as edições, houve apenas um inscrito que tentou fazer a prova 10 vezes até passar. Você consegue imaginar a perseverança dessa pessoa? Você consegue imaginar a felicidade dele ou dela após conseguir o registro no Conselho de Medicina aqui no Brasil? Essa pessoa é uma inspiração para mim, porque ela se mostrou mais forte do que todos nós juntos. Então, fique com esse exemplo de superação para você, dentro do seu coração, e se agarre nas coisas que têm mais valor para você. Confie e faça, porque vai valer a pena no futuro, depois que você conseguir a sua aprovação. Agora vamos à sessão de perguntas e respostas. E a primeira pergunta diz assim: eu estou sem estudar há 2 anos, me formei há 3, fiz cursinho e não passei, desisti por um tempo, mas encontrei você, Dr. Igor, aqui na internet. Esse programa pode me ajudar? E a resposta é definitivamente sim. Essa metodologia serve tanto para quem acabou de egressar da faculdade, como para quem já é formado há algum tempo. Inclusive, na edição passada, eu tive uma aluna cubana, a doutora Eliana, com 30 anos de formada, que decidiu voltar a estudar para conseguir o CRM e atuar aqui no Brasil. Me perguntaram também se o que me fez passar foi ter a direção do que estudar. E a resposta é sim e não. Se eu não tivesse direção, não adiantaria ter algum método de estudo. Eu falei que menos de 40% do conteúdo dos 6 anos de medicina cai na prova. Então, se eu não soubesse disso, provavelmente eu teria estudado errado e eu não teria passado. Mas só ter direção do que estudar, sem capacidade de fazer prova, também não me aprovaria. E eu treinei tanto a habilidade de guardar o conteúdo certo, quanto a habilidade de fazer a prova e a estabilidade mental e emocional. Tudo isso foi um processo. A terceira pergunta: vou precisar de apostila? E eu sempre falo isso, eu acho lindo a apostila, sério mesmo.
aquelas 60 apostilas coloridas, uma para cada subespecialidade, é muito lindo. Mas vem cá, você acha que consegue ler todas elas em um tempo menor que um ano? E outra, você acha que após ler todas elas você vai conseguir reter na memória os primeiros assuntos estudados? Você deve primeiro entender o que precisa estudar, por isso não adianta ter apostilas. Eu não usei apostilas e me foquei diretamente nos temas que o Revalida exigia e priorizava os meus pontos fracos em cada tema. Mas eu vou reforçar um ponto. Lembra que o Revalida não está somente avaliando o conteúdo. Ele está analisando seu jeito de responder a prova e ele quer analisar a sua capacidade de fazer prova e por isso você precisa interpretar as questões. Eu falei sobre isso lá na aula 1, sobre as armadilhas mentais do cérebro. O seu cérebro ele quer informação mastigada, mas para passar no Revalida você vai precisar de uma super aprendizagem e ler a apostila não vai te ajudar na super aprendizagem. Ela pode até ser usada como material de consulta, mas não como método de estudo. Uma outra pergunta. Eu tenho dificuldade com o idioma. Como eu faço? E essa é uma barreira que você precisa enfrentar. Mas eu te falo uma coisa. Se é possível ser aprovado na primeira fase do Revalida em 30 dias, assim como eu fui, também é possível aprender o idioma em 30 dias. Eu não sou professor de português, mas eu tenho propriedade em afirmar isso para você, justamente porque eu já passei por essa fase de ter que aprender um novo idioma. Eu cheguei na Bolívia em janeiro de 2015 sem saber o mínimo de espanhol, e com menos de um mês eu já estava fluente no idioma. Então, essa técnica é chamada de imersão. Quando você é imerso em um assunto, bombardeado por ele de dia e de noite, as chances são que o seu aprendizado ele vai ser mais rápido e mais efetivo. Então o conselho que eu posso te dar é que você fique imerso no idioma. Se você puder vir ao Brasil, melhor ainda. Caso contrário, cerque-se de brasileiros onde você está e consuma conteúdos em português. Fale o máximo possível, mesmo que soe errado. Não tenha vergonha de parecer ridículo. Só assim você vai conseguir dominar a língua de forma mais rápida. Outra pergunta, por onde eu devo começar? E muita gente tem essa mesma dúvida, ficam perdidos porque tem muita coisa para ser vista e o tempo está reduzido e não sabe por onde começar. E foi por isso que eu desenvolvi um programa de treinamento que te pega pela mão e te guia no passo a passo no seu processo de preparação para a prova do Revalida. Outra pergunta, eu acho que a prova é injusta, isso vai me atrapalhar? Como eu disse na aula 1, não adianta você querer brigar com o sistema. Inclusive eu mostrei que tiveram algumas sessões na Câmara dos Deputados justamente sobre esse assunto. Aumentar ainda mais a dificuldade da prova. Então se você buscava facilidade, pode esquecer. A tendência é que fique cada vez mais difícil. Mas respondendo a sua pergunta, o que vai te atrapalhar não é se a prova é justa ou não, se ela é difícil ou fácil. Só se você focar nisso. O que vai te ajudar a ser aprovado é entender que, em meio a toda essa dificuldade, existe uma metodologia validada que te permite focar naquilo que você tem um controle, que é a sua gestão de tempo e foco no que realmente importa. Uma outra pergunta, como resolver a procrastinação para estudar? A procrastinação se resolve com a definição de metas, cronograma, execução de tarefas diárias e a gratificação de desempenho. Mas antes de tudo isso, o que você precisa é querer realmente passar na prova. Aí você pode falar, mas eu quero. Mas se você quisesse mesmo, você não estaria procrastinando. Tem que ter sangue no olho, desejar tanto mudar de vida que não existe um plano B. Uma das coisas que me motivaram a fazer o que precisava ser feito foi justamente o fato de estar vivendo uma vida que eu não queria. Não confunda isso com ingratidão. A Bíblia fala, em tudo dai graças. Eu era grato, só não fui acomodado. Se eu tivesse me acomodado naquela situação, provavelmente eu estava trabalhando de peão para meu sogro até hoje. Seja grato por tudo que tem, mas queira melhorar de vida, dar um conforto melhor para sua família, exercer a sua profissão aqui no Brasil, ajudar seus pacientes a serem curados ou aliviar a dor deles. Tenha motivação. E como a própria palavra diz, motivação é o motivo que te leva à ação. Uma outra pergunta. Muito conteúdo, como isso é possível? Essa pergunta ela não tem uma resposta genérica que vai servir para todo mundo. Isso vai depender do seu nível de preparo até aqui. Isso porque nós priorizamos a melhoria do seu desempenho corrigindo os déficits de aprendizagem. Mas para isso, primeiro é preciso identificar esses déficits. Ou seja, primeiro é preciso fazer um nivelamento de conhecimento
ajustados com as habilidades exigidas pelo Revalida. E o segredo está justamente no que cai no Revalida e não querer dominar temas de subespecialidades, como geralmente os cursos tradicionais querem que você acredite. Se você pensar que precisa mesmo estudar os 6 anos, não vai passar nunca. É humanamente impossível alguém memorizar isso. É possível passar estudando um cronograma assertivo, porque eu consegui sem ser o aluno mais inteligente da sala. E qualquer pessoa consegue, mesmo que já tentou fazer a prova antes e foi reprovado, mesmo que está sem estudar 1, 2, 3 ou até mais. Outra pergunta, eu não consegui ser aprovado por causa do tamanho da prova. É muito extenso e tem pouco tempo para responder. E é justamente por isso que eu preciso que você entenda os pilares da aprovação do mecanismo que me fez ser aprovado. Ninguém treina você para isso. Só querem que você grave os 6 anos de medicina. Se você ficar aqui comigo, eu vou te explicar em poucos instantes como ser treinado para fazer a prova. Uma outra pergunta, eu não tenho dinheiro para investir em material de estudo. E eu fico imaginando o privilégio que a nossa geração tem por ter acesso a qualquer informação com poucos cliques. Os homens e mulheres mais poderosos e inteligentes da história não tiveram a disponibilidade desse tipo de ferramenta. E o que a gente faz com ela? A gente perde horas vendo dancinha no TikTok, vídeos sem relevância nenhuma e que não agrega nada para a sua vida. Nós que tínhamos tudo para ser a geração com maior avanço tecnológico e intelectual, nos tornamos apenas fiscais da vida alheia no Instagram e no Facebook. O que eu quero dizer com isso tudo é que você não precisa de mais material de estudo, não precisa de milhares de videoaulas, de dezenas de apostilas, porque se você adquirir esse material vai acontecer 2 coisas. A primeira é você se sentir na obrigação de consumir todo esse material para não perder o dinheiro investido. E a segunda coisa é você ficar paralisado em meio a tantas coisas e não saber nem por onde começar. E acredite, ter material de estudo não é responsável pela sua aprovação. Eu falei até aqui nas 2 primeiras aulas que esse mecanismo não funciona. Por mais que você já faça algum tipo de estudo ativo, ainda assim eu sei que o que você faz para passar no Revalida está incompleto. O sucesso da aprovação também não está em materiais nem na quantidade de estudo. O sucesso está numa metodologia eficiente que você aprende somente o que o Revalida quer saber de você. E por isso você não precisa de mais nada do que um caderno, uma caneta e a tela do seu computador ou celular. Outra pergunta. Eu não sei organizar meus horários de estudo. Como posso resolver isso? Pode parecer que não, mas existem vários fatores que influenciam na elaboração do cronograma de estudos. Talvez você não saiba, mas fisiologicamente existem horários específicos que são mais apropriados de se estudar. Isso porque o seu organismo ele está com todos os níveis de hormônios adequados e suscetíveis a receber quantidades de informação e tem maior poder de foco. Aliado a isso, existem alguns pequenos hábitos que não tomam muito tempo de você, mas que, se executados corretamente, atuam de forma sinérgica para aumentar a sua resistência, foco, desempenho e retenção do conteúdo. E tudo isso que eu te falei, eu consigo te ensinar porque eu passei por esse processo e fiz exatamente essas coisas. E quando eu já tinha sido aprovado, eu vi que não era comum alguém na minha situação obter os resultados que eu tive. Então eu tive que olhar para trás e estudar toda aquela minha rotina e, além disso, buscar evidências científicas de que o que funcionou para mim não era apenas coincidência, mas que podia ser replicado. E outra pergunta. Sinto ansiedade. A ansiedade é uma resposta natural do cérebro de todo ser humano ao estar diante de uma incerteza ou de quando existe um excesso de expectativa sobre um evento futuro. E eu entendo que o Revalida ele possa ser uma incerteza para você. Mas, no meu ponto de vista, por entender que o cronograma de estudos que eu fiz realmente prepara o aluno para diminuir essa incerteza, eu posso garantir para você que, assim que entender que você pode ser aprovado, sem cair na ladainha de ter que estudar os 6 anos de medicina de novo, a ansiedade ela vai diminuir. Mesmo assim, eu preparei algo especial para quem está assistindo e mais para frente eu vou falar sobre isso. Outra pergunta. Vou me sentir sob pressão. E o interessante da medicina é que existem diversos perfis de médicos a depender das áreas que o profissional tem mais afinidade. Você que fez essa pergunta provavelmente se identifica com as áreas clínicas, porque não gosta de trabalhar sob pressão. Outros já gostam de emergência, áreas cirúrgicas, onde o tempo de resposta para a resolução de um quadro
de um paciente, ele é muito importante e ele faz diferença no prognóstico final. De todos os modos, é importante saber lidar sob pressão ou com situações adversas, porque isso vai te preparar para a realidade da vida médica. Nem sempre você vai se deparar com uma apresentação clínica idêntica do livro. E essa consciência de que nem tudo está sob seu controle é fundamental para a prática médica, mas também para a sua vida pessoal. E a boa notícia é que assim que você entender como funciona o mapa da aprovação, que eu vou te falar daqui a pouquinho, você vai entender que a pressão não é o revalida que coloca, é a falta de clareza do que estudar, da falta de direção, da falta de metodologia, da falta de alguém falar para você que é possível. Eu estou aqui para garantir que você tenha esses mecanismos validados e que essa sensação de pressão vai diminuir. Uma outra pergunta: se eu ficar respondendo só aos bancos de questão, eu consigo ser aprovado sem usar nenhum método? Você precisa entender que não é fazer apenas uma coisa que vai te garantir a sua aprovação. São uma série de elementos associados. Fazendo uma analogia com o corpo humano, para garantir a sua existência, existe uma série de mecanismos que eles atuam em conjunto para que você continue vivo. Cada órgão do seu corpo ele desempenha uma função vital e o conjunto delas permite que haja a homeostase. E na sua preparação para o revalida ela não é diferente. Existem várias estratégias que, quando executadas em conjunto, aumentam muito a sua probabilidade de ser aprovado. Outra pergunta: estou estudando através de outros cursinhos que dão simulados, videoaulas e apostilas. Ainda assim preciso do seu método, doutor? Qual a diferença? E eu costumo dizer que existem vários caminhos que levam a Roma. Roma seria o lugar desejado. Nesse contexto, seria a aprovação no revalida. E fazendo uma analogia, seria como você sair daqui onde eu moro, que é o interior de Rondônia, e ir até São Paulo. Se eu falar para você que existe apenas um jeito de fazer essa viagem, eu estaria mentindo. Mas com certeza existe um jeito que é muito mais rápido de se chegar. Você pode ir a pé, você pode ir de carona, de bicicleta, de patinete, de moto, carro, ônibus, avião. Ou seja, existem vários meios de transporte que te permitem sair do ponto A ao ponto B. A diferença deles vai ser o tempo gasto no percurso. Você pode ser aprovado estudando através de outros mecanismos diferentes do que me fez aprovar? Eu acho que pode. Para isso vai depender de você identificar o que o revalida quer de você e começar a investigar isso por conta própria. Isso porque os cursinhos eles dão muito estudo passivo. Ou ainda que fale para você fazer algum estudo ativo, eles não mostram um cronograma que eu desenvolvi para treinar habilidades de execução de prova e somente do conteúdo que cai no revalida. Além disso, mesmo que você estude muito, ainda tem a questão de treinar o tempo de entrega de prova. São elementos que eu estudei, planejei e criei um cronograma prático de estudos e de eficiência de aprendizagem que me fez ser aprovado. É o que faz toda a diferença do mundo. Então, mesmo que você tenha outros cursinhos, o método que me aprovou, ele não tem nada a ver com as outras metodologias. E é algo focado em ser aprovado através da capacidade de fazer prova. E eu repito, não é qualquer prova, é a prova do revalida. Não adianta você treinar com o mesmo sistema de provas de residência. Isso não vai ter eficiência. E agora eu vou mostrar o mapa da aprovação. E por que eu dei o nome dessa aula como mapa da aprovação? Porque muitos participantes do evento já me acompanham há algum tempo nas redes sociais e me perguntam se eu consigo dar mentoria para ajudar na direção e na organização dos estudos. Mas eu não consigo oferecer mentoria individual por alguns motivos. Apesar de ter alguns negócios paralelos, a minha principal fonte de renda, ou seja, o que paga as minhas contas, é a medicina. Eu atuo como plantonista e também atendo em clínica particular. E além disso, eu preciso de tempo para dedicar para minha família. E as mentorias elas exigem um tempo de qualidade que eu não disponho nesse momento. Por esse motivo, eu formatei essa metodologia conforme os mecanismos que eu mesmo criei durante a minha rotina de estudo e de acordo com o embasamento científico para criar o treinamento Hackeando o Revalida. Por causa da minha vida corrida, até imaginei se valia a pena investir meu tempo para ensinar outras pessoas. E a resposta que eu cheguei é que sim, vale muito a pena investir em ajudar outros médicos a conquistar o que eu consegui. Se eu decidisse seguir em frente e deixar esse mecanismo para lá, ele acabaria jogado e sem que ninguém soubesse e ninguém mais pudesse ser ajudado.
Isso seria um desfavor que eu estaria fazendo com meus colegas de profissão. E por não ter tempo de fazer mentorias, eu decidi criar o programa online Hackeando Revalida, com um material que mostra todas as etapas da metodologia de estudo que me fez aprovar de primeira. Desde que eu fiz a prova do Revalida, eu tenho um carinho muito especial por essa ideia de passar o método para frente e ajudar outros médicos a mudarem de vida. E essa é a terceira edição do programa Hackeando Revalida. E eu vejo que a cada vez que eu abro vagas, eu preciso participar ativamente em tirar dúvidas e melhorar o programa constantemente. Talvez você não saiba, mas para você estar assistindo essa aula aqui hoje, existe toda uma estrutura por trás dando suporte para que isso pudesse acontecer. Eu tive que investir tempo e recurso financeiro para que esse evento gratuito fosse possível. E mesmo que o consumo de tempo em elaborar as aulas e planejar cada edição seja menor do que o tempo que eu despenderia para uma única mentoria, ainda assim exige tempo e dedicação para eu melhorar a cada edição. E por esse motivo esse programa é pago. E com tudo que você aprendeu nas aulas anteriores, nessa já é possível você criar o seu próprio mecanismo de estudo. Mas talvez demore muito mais para a sua aprovação chegar, porque você vai precisar validar o seu mecanismo. O que eu estou trazendo nas suas mãos é a oportunidade de ter a aprovação mais rapidamente, porque o meu mecanismo eu consegui validar ele já na minha primeira tentativa de passar no Revalida. Foram muitas noites de sono tentando encontrar o jeito de passar e eu te falei isso lá na aula 1. Deu certo, mas não foi fácil. E eu sei que, diante das estatísticas, o que eu consegui fazer é fora do padrão e poucos fazem. Mas eu te garanto que, se eu conseguir, você também pode. E eu confio nesse processo tanto quanto a mentoria que eu desse individual. Só que com uma vantagem, é muito mais acessível do que o valor de uma mentoria. Então, para quem quiser conhecer o programa Hackeando Revalida, ou seja, o mapa da aprovação, fica aqui comigo que eu vou te explicar em detalhes como o programa vai funcionar. A partir de agora, cada minuto é importante para você. E ter um programa como Hackeando Revalida é a chave para quem quer mudar a sua vida e a vida da sua família. Imagine-se desde já comemorando com o seu CRM em mãos. Esse programa tem 3 grandes diferenciais entre todos os métodos de estudos convencionais. O primeiro é que ele é mais rápido para direcionar você, eliminando a procrastinação que grande parte dos estudantes acabam tendo ao iniciar os estudos. O segundo ponto é que ele é curto o suficiente para fazer você focar no que precisa estudar e que realmente cai na prova. E o terceiro é que é simples o suficiente para te dar clareza e direção do que deve fazer, em quanto tempo deve fazer, o seu cronograma de estudos e análise de desempenho. E agora eu vou te mostrar como é o método por dentro. O programa ele é dividido em 3 fases. A primeira delas é a fase de adaptação. E as aulas dessa fase elas vão trabalhar o seu condicionamento para ganhar resistência mental e emocional para a prova do Revalida. Nessa fase você entenderá o processo para não procrastinar e ter as primeiras conquistas na direção de executar a prova corretamente e no tempo adequado. Nessa fase você estará apto a bater as metas e construir plano de ação de estudo. Essa fase tem um período de 10 dias. A fase de expansão é uma fase de superaprendizagem e você terá condicionado o seu corpo e a mente para ter a resistência para a prova com um período de adaptação. E por isso na fase de expansão você será estimulado a melhorar o seu desempenho de conteúdo absorvido e do tempo de execução de prova. A fase de expansão vai te ajudar a você mapear os seus pontos cegos de conhecimento e testar a sua capacidade de fazer prova. E terá 10 dias para poder passar por essa fase. Nessa fase você estará apto a construir seu mapa de estudos dentro do modelo de estudo ativo e ser capaz de se aproximar do desempenho exigido na prova do Revalida e aumentar a habilidade de responder às questões discursivas. A fase de manutenção vai se estender até o dia da sua prova e você deverá seguir exatamente a metodologia mostrada nas aulas para conseguir bater as metas de tempo de questão, das objetivas e das questões discursivas. E esse período ele deve ser associado com os módulos anteriores, quanto ao condicionamento físico, o plano de alimentação, o plano de sono e descanso, respeitando sempre o cronograma de metas e fazendo as anotações de desempenho. E após essa fase, a sua capacidade de fazer prova já foi desenvolvida e agora é só seguir o método quanto ao seu sistema de revisão.
E para auxiliar, dentro do material de apoio existe um resumo para cada grande área cobrada na prova, o que vai servir como fonte de consulta rápida se você precisar. E antes de iniciar o ponto focal da metodologia, que são essas 3 fases, a adaptação, a expansão e a manutenção, eu vou explicar toda a metodologia antes nos módulos 1 e 2. E esses 2 módulos ajudam a você construir uma visão de preparação para a prova de uma maneira diferente e focada na prova do Revalida. Aí você me pergunta, como é que eu vou entregar esse programa para você? Esse treinamento ele vai se dar da seguinte forma. As aulas serão disponibilizadas em uma plataforma que vai integrar textos, leituras complementares, vídeos, material de apoio, área para perguntas, comentários e além disso vai ter um aplicativo exclusivo de celular onde você vai poder fazer o download das aulas e assistir mesmo se não tiver internet. Os módulos 1 e 2 eles já estão disponíveis e os módulos seguintes eles vão ser liberados de acordo com o cronograma desse treinamento. Dentro da área do aluno é possível ver as próximas aulas e caso elas estejam indisponíveis no momento, ao clicar em cima vai aparecer um contador regressivo informando quantos dias faltam para ela ser liberada. E o programa ele tem que ser feito dentro do cronograma e por isso as aulas elas vão ser liberadas de acordo com a data do cronograma. Se você estiver na fase de adaptação, não adianta tentar ver o cronograma da fase de manutenção, porque isso só vai atrapalhar o seu foco. As aulas são constantemente atualizadas e podem ser adicionadas na plataforma para que você tenha acesso constante a novos módulos e conteúdos complementares. E agora eu vou te apresentar os bônus. O bônus 1 é um material especial para a segunda fase do Revalida. E as 2 fases que compõem o Revalida eles são completamente diferentes, tanto na estrutura como na execução. E não tem como você se preparar para as 2 fases simultaneamente, porque isso iria te atrapalhar mais do que ajudar. Mas como eu tenho a convicção que você vai ser aprovado na primeira fase com essa metodologia, eu preparei um bônus especial que vai te deixar a poucos passos da aprovação. Como funciona a estrutura do checklist, como se portar durante a estação, os erros mais comuns, quais são os temas mais quentes para revisar e uma videoconferência prática das 5 estações do Revalida. O bônus 2 é a hipnoterapia para aprovação e esse é um bônus especialmente produzido para você usar assim que entrar para o programa Hackeando Revalida, pois ele te prepara a sua mente para ter o controle da ansiedade e para melhoria da absorção do conteúdo. Teve vezes de eu ficar bem nervoso também, ansioso. E aí que me ajudou foi aquele vídeo lá de fazer a hipnoterapia. Eu gostei, muito bom. Vou até usar para a segunda etapa agora, porque na segunda etapa a gente tem que estar mais calmo. Como era a minha primeira prova, né? Foi a primeira vez que eu fiz, e tinha medo de não saber como que era a prova, o tempo de prova, ansiedade de chegar logo, se ia dar tempo de estudar todos os temas. A hipnoterapia é um dos processos terapêuticos que tem demonstrado maior eficiência no empoderamento mental, ressignificação de dores emocionais e do aumento da resistência profissional de alta performance. E a hipnoterapia atua diretamente no seu sistema límbico e basal e por ser uma ferramenta terapêutica que quebra as resistências que o córtex pré-frontal cria na absorção de informação, tem o poder de aumentar a resposta do seu corpo diante das sugestões terapêuticas. E também é entregue online e todas as aulas elas vão estar disponíveis a partir do primeiro dia que você entrar no cronograma. E esse bônus foi elaborado pelo psicanalista, hipnoterapeuta e economista Saulo de Paulo, diretor do Instituto Saulo de Paulo que atua no estado do Paraná, em Guaratuba. E o bônus 3 é a mentoria em grupo. Só que esse bônus só será disponível para quem adquirir o treinamento nas primeiras 24 horas. Serão 4 mentorias em grupo realizadas uma vez por semana a partir do ingresso no treinamento. Assim que os alunos ingressarem, eles deverão assistir os módulos 1 e 2 e eu vou conferir na plataforma quem completou os módulos e eu vou enviar o link da aula pelo Zoom. E aqui nós vamos iniciar a preparação para a primeira fase do método, que é a fase de adaptação. Na segunda mentoria nós vamos analisar as métricas da fase de adaptação e preparar para a fase de manutenção. Já na terceira mentoria, os alunos vão apresentar as métricas da fase de manutenção e na quarta mentoria é o fechamento da aprendizagem de evolução. Mas repito, esse bônus é válido somente para os primeiros alunos que ingressarem nas primeiras 24 horas, assim que eu abrir as inscrições. Para essa turma, liberei um bônus de R$ 1.500 de desconto. Quero democratizar o meu conhecimento.
e favorecer o número máximo de candidatos. São R$ 1.500 de desconto. O programa ele foi vendido na primeira edição por R$ 3.497 e não tinha nenhum bônus ou desconto. E hoje, mesmo tendo aumentado os entregáveis, como adicionado os bônus e a mentoria, eu decidi ajudar muitas pessoas que me mandaram mensagem estando preocupadas com a questão financeira. O bônus 5 é o programa Hackeando Revalida Extensivo. Agora esse bônus que eu vou te entregar ele é realmente especial. O programa Hackeando Revalida ele tem duas versões. Uma que é o cronograma de 90 dias de estudo, ou seja, um cronograma extensivo. E tem esse cronograma que eu estou mostrando para você, que é um cronograma de 30 dias de estudo, ou seja, o cronograma intensivo. O cronograma extensivo, com o mesmo valor do programa de hoje, será oferecido de bônus a todos os alunos do programa. Ou seja, você pode estudar o cronograma de 30 dias e após concluir os estudos, caso não consiga ser aprovado na primeira fase, você pode iniciar o seu cronograma de estudos de 90 dias. Mas esse é um bônus que eu acredito sinceramente que você não vai precisar usar. Eu confio na sua capacidade de conquistar os seus sonhos e ao seguir o método na íntegra, sem se desviar, sem buscar atalhos e respondendo às cartilhas de metas, você pode aumentar significantemente as suas chances de aprovação. E quanto custa tudo isso para você? Eu te garanto que é bem mais barato do que os cursos que enchem você de estudo passivo e acaba colocando obstáculos na sua aprovação. Por exemplo, um curso famoso hoje aqui no Brasil cobra entre R$ 6.000 e R$ 9.000 para você assistir muitas aulas e estudar de maneira passiva. Mas eles só estão dando a você o que o seu cérebro instintivo e antigo quer. Não caia nessa cilada. Você precisa focar agora no que realmente aprova, que é a objetividade, a clareza e a direção do que estudar, de quanto estudar em relação aos temas e de ser hábil em fazer toda a prova no tempo exato do exame do Revalida. Isso nenhum outro curso vai fazer por você. Eu sei disso porque eu procurei e pesquisei um por um. Só o bônus da mentoria em grupo, caso fosse cobrado à parte, seria de R$ 3.997. Hoje eu quero que os alunos desenvolvam autonomia através do cronograma e por esse motivo eu ainda estou acompanhando de perto o grupo de alunos e é por isso que eu estou dando a mentoria como bônus. Em breve a mentoria ela vai deixar de ser ofertada devido à grande exigência de atenção ao programa que eu preciso dar. Então ela é um bônus valioso demais. Além disso, só o valor de uma sessão de hipnoterapia com o hipnoterapeuta Saulo de Paula custa em média R$ 350 e você vai ter todo o amparo psicológico e de fortalecimento da aprendizagem através das técnicas oferecidas por ele dentro do treinamento de forma gratuita. O material de apoio para a segunda fase do Revalida, somente ele custaria R$ 997 e será disponibilizado na plataforma após a realização da prova da primeira fase. O bônus do cronograma extensivo também é um bônus tão importante quanto esse próprio programa intensivo e assegura você uma fase de estudos caso você não passe de primeira. Na última edição do cronograma extensivo ele foi vendido por R$ 1.497 sem mentoria. Portanto, no mínimo que você pagaria por outro cronograma de estudo é o valor de R$ 1.497 e que vai levar totalmente de graça. E se eu fosse somar somente os bônus, que é o material de apoio para a segunda fase, a hipnoterapia para aprovação, a mentoria em grupo e o programa Hackeando Revalida Extensivo, dava um total de R$ 6.841. Mas você não vai pagar por isso, porque tudo isso é gratuito para te ajudar na sua aprovação. E eu estou focado em ter muitos alunos sendo aprovados na próxima fase do Revalida. E é por isso que eu decidi facilitar o máximo do seu ingresso nesse programa. E quanto ao valor do investimento no programa Hackeando Revalida, ele é de R$ 3.497. E todo esse material teria um custo de investimento para você de R$ 10.338. Porém, nessa edição eu estou disponibilizando um desconto. Para essa turma, liberei um bônus de R$ 1.500 de desconto. O valor do seu investimento será apenas R$ 1.997, 12 parcelas de R$ 199,31 e liberando todos esses bônus sem nenhum custo adicional. As matrículas se iniciam às 9 de hoje. O acesso ao curso dura um ano, ou seja, você conseguirá usar o mesmo programa para 2 edições do Revalida.
e terá direito a todas as atualizações que fizermos, inclusão de aulas e materiais, totalmente gratuito. E terá o cronograma de 90 dias disponível por um ano também, podendo repetir o processo quantas vezes desejar no ano. O importante, como eu disse, é o processo. E é por isso que o programa Hackeando Revalida ele se concentra exclusivamente no que é necessário para sua aprovação, que é a capacidade de desenvolver a sua mente a uma super aprendizagem e te preparar para responder exatamente como a prova do Revalida espera que você responda as questões. E você poderá fazer o parcelamento no cartão, como eu disse, em até 12 vezes, ou fazer o pagamento à vista sem o acréscimo das taxas de parcelamento. E eu acredito que você vai crescer muito nesse processo de ingresso ao programa. E é por isso que eu não abro exceções para os alunos ingressarem no Hackeando Revalida com mais facilidades do que eu dei até aqui. E além disso, no meu mecanismo de estudo, você ganha muito mais chance de aprovação do que estudando através de métodos que cobram de 6 a 8 mil reais. Isso acontece porque os outros métodos você precisa estudar o ano inteiro. E já no Hackeando Revalida você tem um cronograma compacto de estudos e estuda com direção, assertividade, cronometrado o tempo que você vai precisar aprender a responder a prova e ainda estuda somente o que cai na prova. Para a maioria das pessoas, o que está em jogo é o sonho de uma vida toda e é o suor dos últimos 7, 8 anos. É a expectativa dos pais, às vezes da esposa, do esposo, dos filhos. E por isso eu coloquei nessa edição um valor acessível e humano. E me responde uma coisa, qual que é o valor de um sonho se tornando realidade? Qual que é a sensação de ter dever cumprido, de ter saído da casa dos seus pais, se aventurar numa nova cultura, um novo idioma, dos vários perrengues para poder conseguir o diploma? Ou para você que é boliviano, paraguaio, cubano, quanto vale poder trabalhar num país onde sua profissão é melhor remunerada, onde existe um sistema de saúde público que, apesar de não ser perfeito como é na teoria, é um exemplo para o mundo? Quantos países têm um sistema de saúde pública como a do Brasil? A aprovação no Revalida ela não vai ter repercussão apenas no seu primeiro mês de trabalho. Você vai obter o direito de exercer a medicina no Brasil. Isso significa que a partir do primeiro salário que cair na sua conta, automaticamente você vai estar entre os 5% mais ricos do país. Isso segundo o IBGE, que diz que quem tem renda mensal acima dos R$ 10.300 está entre os 5% mais ricos do Brasil. E convenhamos que o médico no início da carreira, trabalhando na unidade básica, vai receber um salário maior que esse. A sua situação financeira pode não estar das melhores agora, mas eu não sei se você já parou para fazer conta. O custo de não ser aprovado no Revalida ele é muito alto. Você vai deixar de ganhar de 6 a 12 meses de salário, e jogando baixo, de 120 a 240 mil reais. Isso levando em consideração apenas o lado financeiro, sem falar no estresse, na frustração, ansiedade. E como eu disse, eu tive uma tarefa muito difícil ao precificar esse treinamento. E existe uma linha muito tênue entre medir comprometimento e ao mesmo tempo ser acessível para que o maior número de pessoas pudessem participar. E eu sei que isso não vai ser para todo mundo. E eu estou bem com isso. Até porque nesse valor eu só consigo disponibilizar poucas vagas para esse treinamento. Você tem 7 dias de garantia para entrar no programa, ver toda a metodologia, como ela é aplicada, e se por algum motivo você não acreditar na metodologia ou não gostar do que viu, você pode pedir seu dinheiro de volta. Eu reembolso 100% do valor investido e não tem letras miúdas. Mas eu vou fazer algo absurdamente especial para você hoje. Eu vou dar uma super garantia. Se após 12 meses do início dessa turma, você não apresentar melhoria das métricas do seu desempenho, eu além de te devolver integralmente o valor que foi investido, eu ainda te dou R$1.000 do meu bolso como forma de bonificação por ter acreditado em mim e no meu método. Mas como eu disse, é uma garantia condicional. E é condicional porque você precisa cumprir basicamente 3 requisitos. O primeiro é que você deve ter tido 100% de participação do treinamento. E se for aluno participante do programa de mentoria, não pode ter faltado sem uma justificativa prévia. O segundo é que você deve ter participado de pelo menos 2 edições da primeira fase do Revalida e não ter sido aprovado. E terceiro é não apresentar melhoria das métricas de desempenho nas provas da primeira fase do exame, mesmo após seguir o método ensinado no treinamento.
Por isso, um conselho que eu te dou é que você deve primeiramente mudar seu padrão mental e realmente acreditar que você é capaz de ser aprovado e acreditar que o método funciona. Ou seja, se você realmente estiver comprometido, não terá risco nenhum. E tem uma frase atribuída a Henry Ford que faz muito sentido. Se você pensa que pode ou pensa que não pode, de qualquer forma você está certo. Mas agora, diante de tudo que eu te falei, pense somente em uma direção. Você pode conquistar exatamente tudo aquilo que desejou e sonhou. Mesmo estando sem estudar há vários meses, mesmo tendo terminado a faculdade há mais de 3 anos, mesmo tendo perdido as esperanças, acredite, esse é um novo começo. Nem todos que chegaram até aqui vão participar da próxima turma, e eu entendo e respeito a sua decisão. A minha missão é levar à aprovação o maior número de pessoas que estão desanimadas com a prova do Revalida, fazendo perceber e acreditar que a prova é mais possível do que elas imaginam. Só que eu só posso chegar até aqui. O outro passo é você que precisa dar. E eu peço também que você fique atento à sua caixa de e-mail e no grupo de WhatsApp, porque lá vão ser passadas todas as informações do início das inscrições por esses meios de comunicação. Então chegamos ao final da aula de hoje. Eu espero ver você do outro lado como aluno. Um grande abraço e fique com Deus.